Fala aí pessoal, beleza? Moisés aqui para mais uma aula. E é o seguinte pessoal, a partir de agora a gente vai começar a estudar uma lição nova. Nesse novo trimestre que a gente vai iniciar agora, a gente vai estudar a supremacia da palavra de Deus. E principalmente nessa primeira aula, a gente vai estudar sobre a autoridade da Bíblia e também falar um pouco sobre a sua veracidade. É o seguinte, essa aula aqui, pelo menos para mim, né, pelo meu ponto de vista, ela é uma das mais importantes de todas as aulas que a gente vai ter a partir de agora, porque ela vai introduzir todo o conceito que a gente precisa para entender as próximas lições, beleza? E é o seguinte, antes da gente começar essa aula então, eu já vou pedir para que você estrale o dedão aqui no like, se inscreva no canal, porque toda semana, a partir de agora, a gente vai fazer as pré-aulas para vocês. A gente tinha parado de fazer as pré-aulas, porém, esse ano de 2022 eu resolvi gravar todas as aulas, tanto dos adultos como também dos jovens. Então, se você quer que esse conteúdo chegue para mais pessoas, se você quer que eu faça também as próximas aulas, então se inscreva no canal aqui, pessoal. É totalmente gratuito, não vai cair o seu dedo, você vai ajudar muito o canal e automaticamente eu vou contribuir também para suas aulas, fechou? Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Algumas vezes eu vou estar falando e eu vou estar olhando aqui o computador, pessoal. Meu computador está aqui embaixo, então às vezes eu vou estar olhando, falando aqui, olhando, porém fiquem tranquilos que tudo que eu for falando eu vou jogar na tela para vocês aqui também irem acompanhando. E rapidão aqui, antes de começar essa aula, o PDF aqui desse daqui que a gente vai estudar agora, eu vou deixar lá no nosso grupo do Telegram. Então o PDF aqui para vocês baixarem tá lá no grupo do Telegram, fechou? Vamos lá, vamos começar aqui então. Introdução, a autoridade da Bíblia. Vamos lá, né? A gente sabe que qualquer religião que tem, seja católico, evangélico, seja, enfim, qualquer religião que seja, espírita, testemunho de Jeová, todas essas religiões têm algo em comum. Elas usam a Bíblia como base de verdade, eles usam a Bíblia como base das suas fés. Então o que acontece, pessoal? Isso que a gente vai estudar a partir de agora, falando sobre a Bíblia em si, serve tanto para um católico, quanto para um evangélico, quanto para um espírita, testemunho de Jeová ou qualquer outra religião. Porque tudo que a gente vai falar agora é uma verdade. E essa verdade ela pode ser aplicada para qualquer religião e para qualquer pessoa que tenha a Bíblia como manual de vida. Então assim, vamos começar agora aqui falando um pouquinho sobre a origem da Bíblia. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês aqui que são duas coisas importantes que a gente precisa entender sobre a origem da Bíblia. Primeiro, a Bíblia foi escrita por homens, porém inspirada por Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a origem da Bíblia como papel que conhecemos. Então, nesse primeiro tópico aqui, a gente já vai começar a falar sobre esses dois pontos. Primeiro, a Bíblia como algo inspirada por Deus. E o segundo ponto que a gente vai estudar é a Bíblia literalmente como livro físico. Eu ia até pegar minha Bíblia aqui, mas a minha Bíblia ficou ali do outro lado. A gente vai estudar também um pouquinho como que surgiu essa Bíblia que chegou até vocês aí e a gente usa essa Bíblia. Então a gente vai estudar o primeiro ponto aqui, a palavra revelada e inspirada. Então o que acontece, pessoal? A gente tem a Bíblia. Essa Bíblia que a gente tem hoje, né, que a gente tem em mãos, ou algumas pessoas têm em PDF, algumas pessoas têm pelo aplicativo, essa Bíblia, o primeiro ponto e o mais importante sobre ela foi inspirada pelo Espírito Santo, e quem escreveu essa Bíblia foram homens. Na próxima lição a gente vai falar um pouquinho sobre os autores da Bíblia, mas o primeiro ponto quem escreveu a Bíblia foi homens, foram pessoas. Porém, eles tiveram uma inspiração divina através de Deus e através do Espírito Santo para que escrevesse essa Bíblia. E assim, quem afirma isso, pessoal, não é o Moisés que está falando, quem fala isso é a própria Bíblia. Então vamos ver aqui, ó, os apóstolos já falaram que tudo que eles escreveram através de uma inspiração divina. Então assim, né, é até engraçado, né, a gente vê hoje os ateus falando, né, mas vocês acreditam numa Bíblia que quem escreveu foi homens. Pessoal, é óbvio que foi homens. As pessoas acham que o próprio Deus foi lá e escreveu a Bíblia numa pedra e depois alguém escreveu no papel. Não, Deus usou homens através da sabedoria dele, através do seu poder, inspirou esses homens e esses homens escreveram a Bíblia Sagrada. Isso é uma coisa totalmente normal. A gente sabe hoje, pelo menos para quem é cristão, para quem tem uma fé bíblica, sabe que hoje a gente recebe inspirações divinas, a gente recebe revelações de Deus, e essas revelações ou a gente fala através das palavras ou a gente escreve elas. Então o que aconteceu nos tempos bíblicos foi exatamente isso. O Espírito Santo inspirando esses homens, eles escreveram a Bíblia Sagrada. Olha o que o apóstolo Pedro fala, ó, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura
é de particular interpretação, o primeiro ponto. Então Pedro está falando assim, ó, a Bíblia ela não é de uma particular interpretação. Para interpretar a Bíblia, a gente precisa da própria Bíblia. E quando a gente não tem a própria Bíblia, a gente vai usar algum fato histórico, alguma coisa externa para evidenciar e melhorar a nossa interpretação acerca da Bíblia. Então, nunca uma interpretação ela vai ser algo nosso. A interpretação, geralmente, a gente usa com base a palavra de Deus. E Pedro continua, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Então olha que legal, pessoal, a profecia ela não foi também da vontade do homem, o homem vai lá e profetiza, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então é a palavra de Deus, as profecias que a gente tem registradas, as cartas que a gente tem na Bíblia, tudo isso foi inspirado de Deus através, os homens, né, inspirado por Deus através do Espírito Santo que fizeram que chegasse a você essa escritura. Ponto. Vamos lá. Segundo aqui agora o apóstolo Paulo, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Olha que legal, pessoal. A Bíblia, então, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês é: a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por Deus e através dessa inspiração, homens como você, como eu, escreveram essa Bíblia. Fechou? Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que eu queria conversar com vocês, eu fiz até um artigo recentemente, gravei um vídeo também, vou ver se eu lembrar, eu vou colocar aqui para vocês na descrição, falando um pouquinho sobre a origem da Bíblia, curiosidades da Bíblia. Então, assim, assistam um vídeo lá que eu vou explicar certinho a origem da Bíblia, como que a Bíblia chegou até nós. Porém, pessoal, aqui nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, eu vou só abreviar para vocês aqui um pouco da história e do que eu já falei lá de forma mais detalhada no outro vídeo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da Bíblia física. Primeiro, a gente já estudou então que a Bíblia, ela é sim inspirada por Deus, e a gente vai estudar agora como que a Bíblia, né, o material, o papel, chegou até nós. Vamos lá. Vamos começar aqui então, ó. A Bíblia foi originalmente escrita em papiros. Então a gente sabe que a Bíblia, quando o pessoal começou a escrever ela muito tempo atrás, eles não tinham esse papel que a gente tem hoje. Eles tinham antigamente o que? Os papiros. E esses papiros, pessoal, é o material que se encontrava lá numa planta. Eu até coloquei para vocês aqui, ó. Ele é da família dessa palavra aqui, até uma palavrinha meio difícil, né? Mas os papiros surgiram aqui, exatamente aqui. E onde que era muito comum encontrar esse material, né, o papiro? Ele era muito comum em ser encontrado nas margens do rio Nilo. E, ó, as folhas são longas e fibrosas, um pouco semelhante às folhas da cana-de-açúcar. Aí que eu coloquei aqui, ó, no Antigo Egito, o papiro era encontrado nas margens do rio Nilo. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então o que acontece? Eles pegavam então o papiro, né, que era o material que tinha na época, e eles escreveram os primeiros pergaminhos, eles escreveram as primeiras cartas bíblicas. E depois, conforme foi passando o tempo, foi evoluindo, e hoje a gente tem esse papel aqui maravilhoso, né, que a gente tem na nossa Bíblia, que são a folha sulfite, as folhas normais, e a Bíblia foram escritas nesses papéis, beleza? Mas tudo começou com o papiro. Ó, até coloquei para vocês aqui, ó, o nome Biblos é o nome grego dado ao caule do papiro. E esse caule do papiro eles fazem então literalmente o papiro, né? Que depois, posteriormente, o papiro virou a Bíblia. E o que acontece aqui, pessoal? Biblos significa papiro ou livros em grego. Tantos acervos de livros são chamados de biblioteca. Olha que legal que eu coloquei aqui, ó. Biblo é o livro e biblio é livrinho em grego. O grego é diferente do português, não usa o S no plural. Já o grego, quando você quer colocar uma palavra no plural, você coloca ali o Azinho no final. Então o que acontece, pessoal? Antigamente tinha então o biblio, que era exatamente livrinho em grego, e quando chegou para o nosso português aqui, né, essa coleção de livros, chamaram de Bíblia. Por que Bíblia? Porque o A no grego significa o S. Então o que é a Bíblia? Eu até coloquei para vocês aqui, ó, são coleções de pequenos livros. Então tudo começou através do caule. E também eu vou colocar para vocês aqui a foto aí, para vocês verem, ó. Pode ser que esteja me tampando aqui, mas não tem problema a imagem. Mas o que acontece aqui, ó? A planta que deu origem ao papiro é essa plantinha aqui do lado, ó. E depois, né, o papiro virou, o material dessa folhinha deu origem a esse material aqui, que é o papiro. E as pessoas escreviam literalmente ali, né? Eles escreviam
nesse material aqui que era o papiro. Fechou? Pessoal, então aqui a gente, já nesse primeiro tópico, a gente estudou um pouquinho e já entendemos que a Bíblia, ela foi escrita por homens através de uma inspiração divina. E a gente conseguiu entender aqui, pelo menos, mais ou menos, eu não sei se eu consegui explicar muito bem ou não, um pouquinho da origem da palavra Bíblia. Tinha ali então Bíblia, depois que era pequeno livro, e depois, para falar Bíblia no plural, né, que são pequenos livros, colocaram um azinho no final. Então de Bíblio ficou Bíblia, beleza? Depois vocês leem aqui o material aqui, vocês vão entender com mais calma essa questão aqui. Vamos lá, vamos avançar aqui agora. Ó. Agora a gente vai ter aqui, ó, segundo tópico falando, a revelação geral. O que são essas revelações gerais, pessoal? As revelações gerais nada mais é do que Deus se fazendo conhecer para o seu povo através de revelações. Então aqui eu coloquei para vocês Deus se revelando através da história, através do universo, através de várias coisas. Aqui entra um grande detalhe. Nunca, jamais um ateu vai poder chegar em Deus e falar assim, ó, mas eu não criei em você porque você não se revelou até nós, né? Você nunca se revelou para nós. Pessoal, isso é uma desculpa que nenhum ateu nunca vai poder utilizar. E por que ele não vai poder utilizar? Porque Deus sempre se revelou, tanto na história, tanto no universo e em vários outros lugares. Vamos ver aqui então, ó. Primeiro, revelação geral. Chama-se revelação geral aquela que Deus se faz conhecer em todas as partes da história, do universo, da natureza, do ser humano. Então vamos lá, primeiro ponto aqui então, ó. Deus ele se revela na história. Esse é o primeiro ponto. Então a gente sabe que desde o princípio da humanidade, Deus sempre se revelou na história. Ele intervém, ele entra na história às vezes, para quê? Para mudar alguma situação. Então o primeiro ponto aqui, pessoal, da revelação geral é Deus na história se fazendo presente. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu coloquei os versículos para vocês, depois vocês leem com calma. E eu vou ler aqui, ó, Daniel, capítulo 4, versículo 25. Ó, será tirado dentre os homens, aqui está falando sobre um outro contexto. Aí no final do versículo ele fala assim, ó, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Então olha que legal, pessoal. Dentro do livro de Daniel fica evidente que Deus ele tem o domínio total na história, ele tem o domínio completo na história e ele dá a quem ele quer. O que o texto aqui está dizendo, né? Que ele pode sim interferir em algum aspecto nosso, da nossa vida, porque ele é o rei do universo, ele tem o domínio completo sobre todo o universo. Então hoje a gente tem as galáxias, Via Lácteas, a gente tem todo esse universo aqui enorme. A gente já sabe, né, através das leis de Kepler, né, que são os pessoal que estudam essa parte, fala que existem vários universos e várias galáxias. A gente está dentro de uma galáxia. Então, assim, existem várias galáxias. Claro que não é o foco falar disso agora, né? Mas a questão é, Deus ele é o domínio, ele tem o domínio completo de todas as galáxias. Você pode olhar para o céu agora e tentar contar as estrelas, você não consegue. Se você pegar, né, aquelas fotos no Google que tem do universo, você vai ver que existe ali, né, um universo muito grande. Saiba que esse universo enorme é apenas um. Existem milhares, milhares e milhares de universos. E Deus ele é o criador de todos esses universos e ele tem o domínio completo de todos. Então, primeiro ponto aqui, ó, Deus ele sempre vai intervir na história. Vamos avançar aqui um pouquinho, ó. Segundo ponto que Deus ele sempre vai estar ali se evidenciando, né, mostrando a sua existência é no universo. Então, ó, Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra e o mar e tudo quanto há neles. Então olha que legal, pessoal. Deus ele também se mostrou a sua revelação, ele se mostra através do quê? Dos céus, da terra, de todo o universo e tudo que há nele. Então por isso que eu falo, nenhum ateu nunca jamais vai poder usar desculpa para Deus, falar, Deus, chegar naquele grande dia, né? Falar, eu não criei no Senhor porque você nunca, sei lá, você nunca desceu na terra e falou conosco. Isso é uma desculpa que não dá para dar para Deus. Simplesmente por quê? Porque Deus ele se manifesta, ele se mostra existente através do universo. Então se você está vendo hoje um céu, se você está vendo hoje a terra, se você está vendo hoje o mar, as galáxias, saiba que existe um Criador por trás de tudo isso. E nada disso, pessoal, é feito pelo acaso. Então assim, não tem como falar para Deus que ele não se mostrou a nós, sendo que ele mostrou na história, ele se mostrou agora também através do universo,
E o terceiro ponto aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ah, só um detalhe, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai ver o terceiro. Ele fala aqui, ó, os céus declaram a glória de Deus. Então a própria Bíblia já fala que o fato de existir um céu já quer dizer que Deus existe. Então só da gente saber que existe um céu, que existe um mar, que existe uma galáxia, a gente já sabe que Deus existe. Pessoal, vamos parar para pensar de uma forma mais racional, uma forma mais lógica. Hoje a gente tem os mares, a gente tem os rios. E o que acontece? Hoje o mar, a gente sabe que ele vai até uma certa região quando começa as ondas e ele chega ali no limitador dele, ele para. Quando as placas, né, tectônicas se chocam uma com a outra, o que acontece? Acontecem as ondas. Isso é um pouquinho assim, só para vocês entenderem, né? Essas ondas, já parou para pensar que ela tem um limite? Você já parou para pensar que se Deus não tivesse dando controle sobre todas as coisas, o mar já tinha engolido a terra viva? Hoje existem várias regiões que pessoas, né? Esses dias eu fui para a praia, esses dias não, né? Um tempo atrás eu fui para Bahia, ali em Porto Seguro, e quem é da Bahia deixa um comentário aqui depois para eu conhecer vocês. E eu vi ali, né, que numa região que eu estava ali tinha muitas praias. Agora imagina se Deus não guardasse esse povo, né, essas cidades ali, essas pessoas que moravam perto ali das praias. Quando tivessem as ondas, se chocassem, imagina a destruição que não seria. E quem cuida, pessoal, quem protege que essas coisas não aconteçam é o próprio Deus. Então crer em Deus, pessoal, é algo muito lógico. Eu acreditar que o universo ele é perfeito e o próprio universo cuida com que isso não aconteça, para mim é muito ilógico. Eu prefiro acreditar que existe um Deus poderoso que ele cuida de cada detalhe desse universo. Então Deus ele cuida com que a água não vá muito e destrua uma cidade. Deus cuida com que quando cai, né, a gente sabe que hoje tem a terra e a gente sabe também que tem a crosta ali que protege, né, a atmosfera que protege dos meteoros que caem na terra diariamente. Pessoal, você já parou para pensar a lógica disso? A gente sabe que tem a Terra, em volta da Terra antigamente tinha o canópio e hoje em volta da Terra tem uma atmosfera. Então a gente é bombardeado todos os dias com coisas que vão caindo na Terra e Deus protege a gente. A gente não sente nada. Você olha para o céu hoje, você não consegue ver, né, as estrelas se chocando na Terra, mas porém saiba que tá tendo. Várias pedras, meteoros vão caindo diariamente aqui na Terra. E Deus ele cuida com que nada aconteça ao ser humano. Então assim, pessoal, aqui que a gente está falando aqui que é muito ilógico eu não acreditar em Deus. É muito irracional eu não acreditar que toda essa perfeição aqui é obra do acaso. Eu poderia ficar falando aqui, pessoal, dar vários exemplos aqui, mas não é o foco da lição. Mas Deus se revela através do universo e também de toda a sua criação que há nesse universo. Vamos lá, terceiro ponto aqui, ó. Deus ele se revela através também do ser humano. Eu coloquei para vocês aqui, ó, criado à imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada, por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. O livro de Efésios fala isso. E vós revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pessoal, olha que legal. É top demais. Deus se revela também através do ser humano. Então Deus se revela então através da história, através do céu, da terra e do mar e por último através do ser humano. E por último aqui, pessoal, tópico 1 de 3. O tópico 3 aqui fala sobre as revelações especiais. O que são essas revelações especiais? As revelações especiais é quando Deus se revela através da própria Bíblia. E quando ele faz essa revelação através da própria Bíblia, ele tem revelações ali em várias áreas, em vários aspectos. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Então existem os acontecimentos históricos que lemos na Bíblia e tem também os acontecimentos revelados, como profecias, revelações sobre algum assunto e por aí vai. Isso aqui são chamados então de revelações especiais. Essas revelações especiais, quais são? Eu coloco, pessoal, são várias, mas quais são as revelações especiais aqui, ó? Revelações escatológicas. Então quando a gente lê alguma revelação escatológica, é uma revelação especial. Porque a própria Bíblia está falando que vai acontecer alguma coisa. É uma revelação especial. Então a gente tem aqui, ó, revelação de Deus. Aqui eu coloquei os versículos para vocês, depois vocês leem em classe lá, que vai ficar bem legal a aula de vocês. E por último aqui, revelação de Jesus. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue nunca andará em trevas, mas terá luz da vida.
Então olha que legal, a revelação aqui especial é quando ele mesmo se revela e através dessa revelação dele ele consegue transmitir uma mensagem que as pessoas não conheciam. Então quando Jesus chega no povo e fala assim, ó, eu sou a luz do mundo. Pessoal, isso é uma revelação especial, porque é um acontecimento que está acontecendo e ele se revela, e ele fala o que ele é, trazendo uma revelação. Então Jesus ele traz também uma revelação especial. Revelação de Deus. Vamos lá, mais uma para vocês entenderem aqui, ó. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Inclusive eu fiz um estudo, pessoal, vou deixar para vocês também, se eu lembrar, falando o que significa eu sou o que sou. Então assim, quando Deus fala, né, eu sou o que sou, que foi isso? Foi uma revelação. Por quê? Moisés chega em Deus e fala assim, Deus, quando eu for falar com o faraó, eu não sei quem que é o Senhor, o que eu vou falar para o faraó? E Deus fala, quando chegar em faraó, diga, eu sou o que eu sou, te enviou. Então isso, pessoal, é uma revelação também. Deus se revelando através de Moisés para Faraó. Agora a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre as evidências que essa Bíblia que a gente tem é uma Bíblia verídica, uma Bíblia verdadeira. Nesse primeiro tópico a gente vai falar um pouquinho sobre as evidências internas, que a Bíblia realmente ela é real, ela é verdadeira, e depois a gente vai estudar as evidências externas. Vamos lá, pessoal, é o seguinte, negar as escrituras hoje, negar que a Bíblia ela existe, negar que essa Bíblia é verdadeira hoje, é no mínimo irracional. Hoje qualquer acadêmico que você for pegar para discutir um pouco sobre esse assunto, e esse camarada fala, não, a Bíblia é falsa, a Bíblia não é verdadeira, pessoal, falta um pouco de estudo em relação a essa parte. Por quê? Hoje em dia não tem como falar mais que a Bíblia é falsa, que a Bíblia não é autêntica, porque a gente sabe que tem várias evidências que provam o contrário, que realmente a Bíblia ela é verdadeira. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Primeiro, a gente vai estudar as evidências internas que a Bíblia ela é verdade. Quando eu falo de evidências internas, eu estou falando de coisas da própria Bíblia que comprovam que ela é verdadeira. E depois a gente vai ver algumas evidências externas, fechou? Vamos lá, vamos começar aqui então, ó. A primeira coisa então é sobre a evidência interna dela. A primeira coisa que a gente vai colocar aqui é a unidade e consistência. Pessoal, quando a gente está falando da unidade da Bíblia e a consistência dela, a gente está falando exatamente o que? Hoje a gente sabe que a Bíblia foram escrita por aproximadamente ali 40 autores. Agora você imagina, a Bíblia foi escrita aproximadamente durante 1.600 anos. Então imagina que o meu ancestral, lá atrás, ele começou a escrever um assunto. Aí foi passando de geração em geração em geração, e todas as pessoas que foram escrevendo a Bíblia foram escrevendo de uma forma que ela concorde entre ela. O assunto, de quem começou lá atrás, há 1.600 anos atrás, ela condiz exatamente com o último autor que escreveu 1.600 anos depois. Então, pessoal, a consistência da escritura, ela é muito grande. Então, quando alguém fala assim, Moisés, mas como você sabe que a Bíblia é verdadeira? Cara, teria que ser um milagre, teria que ser uma combinação muito grande, eu tenho que ser muito mais crente para acreditar que as pessoas foram combinando a história durante 1.600 anos, do que acreditar que elas foram inspiradas por Deus a escrever tudo numa linha, tudo certinho, conforme tem que ser escrito. E a gente pega os autores da Bíblia, pessoal, a gente vai ter ali Moisés, que era uma pessoa totalmente conhecedora da ciência, conhecedora dos idiomas ali local, e a gente vê Moisés ali escrevendo, tranquilo, e quando chega lá em Amós, que era um boiadeiro, um camarada que vivia lá dentro dos pastos, e ele escreve, pessoal, com a mesma precisão que Moisés escrevia. Para pra pensar agora, você pega um médico e fala o seguinte, doutor, escreva um texto. Aí você pega o médico escrevendo um texto todo bonitinho, um advogado escrevendo um texto. Aí você pega, não desmerecendo, viu pessoal, entenda perfeitamente o que eu queria dizer. Aí você pega uma pessoa que sempre trabalhou na roça, não teve muita escolaridade, e fala, escreva também um texto. Você vai perceber que talvez o português, né, a grafia deles seja um pouco diferente, a ortografia deles também seja um pouco diferente. A forma deles contarem a mesma história pode ser também que seja um pouco diferente, porém, dentro da Bíblia a gente tem toda essa divergência de classe social, de pessoas com um pouquinho mais de poder executivo do que outra, a gente vê também pessoas com um pouco mais de intelecto do que outras, e todas elas escrevendo dentro do mesmo editorial, dentro da mesma linha de pensamento, dentro do mesmo acontecimento. Então assim, pessoal, para eu falar que a Bíblia ela é falsa, eu tenho que ter muita fé, eu tenho que ser uma pessoa totalmente cética mesmo, e na verdade tem que ter muita fé, na verdade, para falar a verdade, porque eu acreditar que 40 autores escreveram sobre assuntos iguais e todos eles combinaram a história,
Para eu acreditar nisso, eu tenho que ser muito um cara de fé. E a gente sabe que na Bíblia teve esses 40 autores inspirados por Deus que conseguiram fazer essa proeza. Então, o primeiro ponto que evidencia que a Bíblia é verdadeira, que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, é a unidade e consistência da palavra de Deus. Segundo ponto aqui, ó, a ação do Espírito Santo. E terceiro ponto aqui, as profecias dos eventos. Pessoal, o que são essas profecias dos eventos? Por exemplo, Amós falando sobre o que aconteceria. Vou dar um exemplo mais prático que vocês conhecem. Joel falando sobre o derramamento do Espírito Santo. E Atos, lá em Atos, Paulo, depois de vários dias, vários anos mesmo, Paulo confirmando a profecia de Joel. Pessoal, isso são as profecias dos eventos. Joel profetizou e lá depois, no livro de Atos, depois de muito tempo, mas muito tempo, Paulo ele confirma, o cumprimento da profecia de Joel está acontecendo agora, lá em Pentecoste, em Atos capítulo 2. Então o que eu estou querendo dizer, pessoal? A Bíblia tem os eventos dela, e esses eventos, alguns desses eventos vão acontecer no futuro, porém muitos desses eventos já concluíram na própria Bíblia mesmo. Se a gente fechasse a Bíblia, fechou, como aconteceu mesmo, a gente fechou o cânon bíblico. Dentro desse fechamento do cânon bíblico, se a gente pegar lá de Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver vários eventos internos acontecendo. Por exemplo, a gente vê o livro de Jeremias, ele profetizando que o povo seria levado para o cativeiro. E realmente, a gente vê lá no livro de Reis, esse cativeiro acontecendo. A gente vê também Isaías profetizando sobre a morte de uma pessoa, de um rei, e a gente vê depois lá em Reis esse rei morrendo. Então o que acontece? Tudo isso, pessoal, prova realmente que a Bíblia ela é verdadeira. Porque uma pessoa que profetizou há 100 anos, depois nasce uma pessoa e vai acontecer exatamente aquele evento, só pode ser coisa divina. Beleza? Vamos lá, vamos avançar aqui agora. Agora a gente vai ver algumas evidências externas. Pessoal, estou demorando. Eu vou passar agora os próximos tópicos mais rápido para ficar uma aula mais enxuta para vocês. Lá no material depois vocês vão ter todo acesso a isso. Só detalhe, a senha para abrir esse material, preste atenção pessoal, a senha para abrir esse material vai ser a autoridade da Bíblia. Na verdade eu vou deixar só a autoridade da Bíblia, não vou pôr a autoridade da Bíblia, senão vai confundir. A autoridade da Bíblia. A senha para abrir esse material é a autoridade da Bíblia. Vou deixar escrito aqui para vocês também, ó. A autoridade da Bíblia. Fechou? Então, a senha para vocês abrirem esse arquivo, que eu vou mandar lá no nosso grupo Telegram, é a autoridade da Bíblia. Vamos lá, pessoal. Agora a gente já viu, né, as evidências internas que provam que a Bíblia realmente ela é consistente, que ela é verdadeira. A gente vai ver agora as evidências externas. Eu coloquei para vocês aqui apenas algumas dessas evidências externas. Hoje o ramo que estuda isso é a arqueologia bíblica, que busca, que ela visa procurar a autenticidade das coisas bíblicas. Então aqui eu coloquei para vocês, a autenticidade, alguns fatores aqui, né, que provam que a Bíblia é verdadeira. Fatores externos. Vamos lá, pessoal. O primeiro ponto aqui que eu coloquei para vocês é a pedra de Pôncio Pilatos. Então alguém fala, Pôncio Pilatos não existiu, né? Pessoal, existiu, tem até a pedra aqui, ó. Essa pedra aqui é a pedra de Pôncio Pilatos. Aqui eu coloquei o textinho para vocês, né, explicando um pouco mais, depois vocês leem com calma. Vamos lá, segundo ponto aqui que comprova que a Bíblia ela é verdadeira. A gente tem aqui o reservatório de Siloé. Então lá nos evangelhos fala desse reservatório e tá aqui, pessoal. Tá na Bíblia. Foram achados também esse reservatório aqui de Siloé. Beleza? Vamos lá, pessoal. O terceiro aqui, ó. A Cidadela da Primavera. Também encontraram essa cidade aqui. Então o que acontece? O mais legal, pessoal, as cavernas de Qumran. As cavernas de Qumran, pessoal, isso aqui é bem legal, que foram os achados do Mar Morto. Então eu vou só abreviar a história aqui, depois vocês pesquisem mais a fundo, né? Resumão, né? O que aconteceu? Um garoto foi procurar o seu animal lá, né, que havia se perdido, e ele entrou na caverna de Qumran. Quando ele entra nessa caverna, o que ele encontra? Ele encontra um jarro ali, e nesse jarro tinha vários manuscritos, que são os manuscritos do Mar Morto. Nesses manuscritos do Mar Morto, tinha vários e vários, são mais de 70 metros de achados, de escrito, comprovando o que? A Bíblia. Então, até então, a gente não tinha o material, né, original da Bíblia. A gente tinha uma cópia feita pelos copistas e aqui nesse documento, aqui nessa caverna, acharam então os textos originais da Bíblia. É bem legal, né, pessoal? Aqui eu coloquei para vocês um textinho, né, para vocês entenderem.
Mas o manuscrito do Mar Morto, ele traz para nós documentos evidenciando que a Bíblia foi escrita realmente na datação ali proposta pela própria Bíblia. Então, ó, o manuscrito do Mar Morto são uma coleção de centenas de textos fragmentados, de textos encontrados na caverna de Qumran, do Mar Morto, no fim da década de 1940. Então tem basicamente aí 70 anos, né, para mais. Ó, os manuscritos do Mar Morto são de longe a versão mais antiga da Bíblia, datando ali aproximadamente 1000 anos do texto original da Bíblia. Pessoal, olha que legal. O que acontece? A gente tem então, vamos imaginar aqui, né? A gente tem essa versão da Bíblia e os manuscritos do Mar Morto, ela tem mais de 1000 anos antes desse daqui. Então, assim, isso, né, foi um grande avanço para a arqueologia bíblica e para nós também, que, né, que seguimos a Bíblia, porque o manuscrito do Mar Morto já trazia as informações de mais de 1000 anos atrás, provando que esse documento que a gente tem hoje, que é a nossa Bíblia, ela é tão verdadeira quanto qualquer outra. Então, assim, tudo que está nesse documento aqui que a gente tem hoje, na nossa Bíblia, já vem um documento de mais de 1000 anos atrás falando que isso é verdadeiro. Então, os achados do Mar Morto é uma maravilha, pessoal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não tem como, pessoal, não tem como, não tem como. Não tem como a gente falar que a Bíblia é falsa, a Bíblia, pessoal, não tem como. Hoje qualquer pessoa, um pouquinho só de neurônio ali, né? Um pouquinho só do racional bem aguçado, ele entende que a Bíblia ela é verdadeira. A gente entende que a Bíblia ela é autêntica. E não há contradição na Bíblia. Há apenas pessoas que não estudam a Bíblia e acham possíveis contradições. Então, assim, quando alguém fala, mas a Bíblia é mentirosa, a Bíblia está cheia de contradições, aí eu falo, beleza, né? Vamos ver, me mostre uma. Aí a pessoa vai lá, pega os livros dos evangelhos, né, que falam basicamente a mesma coisa, e ele fala, mas Jesus aqui estava de uma coisa, Jesus estava de outra. Pessoal, é uns argumentos tão bobo. É como se acontecesse alguma coisa assim, né, um acidente, tem várias pessoas ali monitorando, né, vendo esse acidente, e cada um conta a sua versão da história. Resumindo, essas versões da história que cada um vai contar do acidente, não faz com que o acidente seja falso. É uma questão lógica. Então, eu vi um acidente ali. Eu observei que a pessoa estava com o braço quebrado. Eu observei que a pessoa, sei lá, estava sangrando. Um exemplo tonto aqui, viu, pessoal? Aí a outra pessoa que viu o acidente. Eu percebi que a roupa da pessoa era azul, que a cor do cabelo da pessoa era vermelho. Enfim, cada pessoa que viu o acidente vai evidenciar alguma coisa. E tudo isso não faz com que o acidente seja falso. Então, assim, essas contradições nem faz sentido discutir, porque não são contradições, são pontos de vista diferentes. São 4 pessoas escrevendo o Evangelho e cada um com uma visão diferente. Mateus, ele escreve para os judeus, então ele enfatiza coisas mais para os judeus. E um exemplo, Lucas escreve para os gregos, então ele enfatiza coisas para o grego. E João, quando ele vai escrever, ele enfatiza mais o outro lado de Jesus. Ele enfatiza um lado mais divino, um lado mais espiritual. Então, exemplo, chega o médico, né? Eu sou médico, um exemplo do acidente. Eu vou falar assim, nossa, ele teve uma fratura de um lado, parece que vai ter que fazer uma saturação, enfim, eu dou detalhes mais médico. Aí vem o cara que é jornalista, ele vai dar essa informação, ele vai passar diferente. O cara passou pelo cruzamento, mas ele não deu seta, e eles foram lá e se chocaram, enfim. Cada pessoa vai ter uma visão diferente do acidente, mas não faz com que o acidente seja falso. É isso que eu quero que vocês entendam. A Bíblia, ela não se contradiz. Apenas ela tem informações diferentes. Isso é o básico, pessoal, de qualquer coisa. Eu não consigo usar isso para evidenciar a Bíblia como algo falso. Beleza? Vamos lá, pessoal, vamos avançar aqui. A gente vai estudar agora um pouquinho sobre a supremacia da palavra de Deus. O que é essa supremacia da palavra de Deus? Quando a gente fala da supremacia, a gente está falando que a palavra ela é autoridade sobre nós. Quando a Bíblia fala sobre a supremacia, é exatamente isso. A Bíblia em cima, a Bíblia como regente que rege as nossas vidas. Eu coloquei para vocês aqui, a supremacia bíblica, pessoal, ela abrange várias áreas da vida. Ela abrange desde a parte governamental, desde a parte de liderança eclesiástica, tudo. A supremacia, ela tem envolvimento em todas as áreas. Vamos ver aqui, primeiro, a supremacia dos governantes. Quando eu falo da supremacia dos governantes, eu estou falando o quê? Aqui,
todos devem sujeitar-vos às autoridades governamentais. Então aqui, eu não vou entrar nesse assunto agora, que gera muita polêmica, mas enfim, esse daqui é um ponto. Segundo, supremacia dos líderes. Quando a Bíblia fala sobre a supremacia dos líderes, está falando o quê? Ó, lembrem-se dos seus líderes que transmitem a palavra de Deus a vocês e observem bem o resultado da vida que tiveram e emitem a sua fé. O que Deus está falando aqui através da palavra é: vocês devem respeitar o líder de vocês. Segundo, supremacia dos presbíteros, pregadores e ensinadores. O que Paulo fala? Os presbíteros que lideram a igreja, bem a igreja, são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então a Bíblia dá uma autoridade sobre aqueles que ensinam, sobre aqueles que pregam e sobre os presbíteros que dirigem bem a sua igreja. A gente tem aqui a supremacia dos crentes, a supremacia de Jesus. Então Jesus aproximou-lhe e disse-lhe: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Isso é a supremacia de Jesus. Pessoal, agora a gente vai avançar aqui para o nosso segundo tópico aqui, o poder da palavra de Deus. Aqui então, o poder da palavra de Deus, aqui eu não vou entrar muito nesse assunto, mas ela nos santifica, ela nos liberta e ela também controla o quê? A nossa vida financeira, o nosso caminho, o nosso casamento, o nosso trabalho e também as nossas finanças. Pessoal, então aqui sobre o poder da palavra de Deus, eu deixei tudo para vocês separadinho aqui para vocês lerem. Casamento, no trabalho, em tudo. Eu poderia ficar aqui falando sobre esse assunto aqui por várias horas que eu ia gostar. Porém, eu sei que o tempo já meio que extrapolou. Vamos lá, pessoal. E por último aqui a gente tem o último tópico, que é o propósito da Bíblia. Então, qual que é o propósito da Bíblia? O primeiro propósito da Bíblia é orientar a gente entrar no céu. Então, o primeiro propósito da Bíblia é orientação para entrarmos no céu. Segundo propósito da Bíblia, instrução da justiça de Deus. Pessoal, então, basicamente o que a gente conversou aqui hoje é a nossa primeira aula. E é o seguinte, pessoal, tem novidade para vocês aí. A gente lançou agora recentemente, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, pode ser que eu já tenha lançado o curso, pode ser que eu não tenha lançado o curso ainda. Mas a gente lançou um curso, dependendo quando você estiver vendo esse vídeo, um curso completo que vai te ensinar a montar a sua primeira aula da escola dominical. Nesse curso você vai aprender como montar a sua primeira aula, como montar, melhorar ainda mais a sua aula. Lá nesse curso eu vou te ensinar exatamente o passo a passo para vocês montarem esses slides aqui que vocês estão vendo aqui na tela. Vocês vão aprender tudo, pessoal. Elementos para você usar para deixar a sua aula mais interativa, como você prender muito mais a atenção do seu público, várias dicas para vocês serem melhores professores da escola dominical, vocês vão aprender nesse curso. Sem contar que vocês vão ter acesso a um grupo lá exclusivo só de alunos, onde eu vou disponibilizar para vocês todos esses PDFs aqui, outros materiais complementares que vai agregar ainda mais aí na aula de vocês. Então vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Se eu ainda não tiver lançado esse curso, vai ter um formulário ali para vocês preencherem para entrar na fila de espera. E quando eu lançar o curso, eu mando um e-mail para vocês avisando. Fechou? Então essa é a melhor oportunidade do ano para vocês aprenderem de uma vez por toda a como ser um professor diferenciado da escola bíblica dominical. Sempre evoluindo e progredindo para que a sua aula fique melhor ainda. E é o seguinte, pessoal, vou deixar para vocês também aqui o link das camisetas. Camisetas, pessoal, de Israel, camisetas personalizadas. Eu vou deixar para vocês aqui então um link aqui embaixo também. E o cupom de desconto, pessoal, como vocês podem ver aí, eu deixei um desconto ali, no cupom, desconto 10. Então, se vocês entrarem lá na loja virtual e colocarem esse código aí, desconto 10, vocês vão receber aí 10% de desconto aí na primeira compra de vocês, beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Não esqueça de ativar o sininho que eu vou colocar para vocês a segunda aula por esses dias aí, fechou? Se inscreva no canal então, deixe seu comentário aqui, porque esse ano aqui eu quero fazer todas as aulas da escola dominical, mas eu preciso que vocês também me ajudem desse lado, fechou? Então é isso aí, a gente se encontra lá no nosso grupo do Telegram. O grupo do Telegram vai estar aqui embaixo, onde vai estar o arquivo para vocês baixarem lá. E a senha para abrir o arquivo eu falei nesse vídeo. Shalom, até mais, tchau, tchau.